Olá pessoal, boa tarde. Mais um vídeo aí de temas jurídicos à reflexão. Hoje vamos falar de segurança pública ou escassez, ausência, infelizmente, dessa segurança pública. Vamos dividir o vídeo em duas partes em razão da grandeza, da extensão do conteúdo e da importância para toda a sociedade. Nós sabemos que a segurança pública é atribuição da União e dos Estados federados, Estados membros, e em menor extensão dos municípios. A União compete o policiamento das fronteiras através da Polícia Federal, Rodoviária Federal, em alguns estados fronteiriços, inclusive das Forças Armadas, combate aos crimes aí, por exemplo, de tráfico ilícito de entorpecente, quando esse tráfico é transnacional, contrabando e outros crimes. A polícia, aos estados, através da polícia militar e polícia civil, a polícia militar é o policiamento mais ostensivo, aquele presencial nas ruas que dá a sensação de segurança às pessoas. A polícia civil trabalha nas investigações, é a chamada polícia judiciária, mas também em conjunto com a polícia militar atua e deve atuar nessas operações para enfrentamento da criminalidade. E os guardas municipais, que trabalham na proteção atuam na proteção dos bens municipais, nas praças públicas, por exemplo, mas nada impede que, através de convênios, eles atuam junto com os estados para auxiliar as polícias militares e policiais civis. Infelizmente, o que notamos em nosso país é uma falta de conversa, uma falta de integração das autoridades da segurança pública, no sentido de inteligência, no sentido de operações conjuntas, de se conversarem mesmo, para enfrentar uma criminalidade cada vez mais organizada. E aqui até retiro as aspas, que vemos aí o crime, as facções se agigantando no país, infelizmente, deixando a sociedade de joelhos, e uma segurança pública com honrosas exceções, às vezes as autoridades aí mais jogando para a galera, para os holofotes, cada um do seu quadrado. Essa é a grande verdade. Chegando ao ponto absurdo de, no município do Rio de Janeiro, uma facção lá, uma milícia, não me lembro agora, exigir lá um pedágio para que o município continue uma obra pública. Chegando a esse ponto. Ou seja, um estado paralelo, um estado de exceção dentro de um estado chamado Estado Democrático de Direito. Essa falta de ações conjuntas, minhas amigas, meus amigos, entre as autoridades nacionais e dos estados, essa falta de integração deixa uma sensação de insegurança, um verdadeiro esgaçamento do tecido social, dá uma consciência de impunidade, de falta de liberdade mesmo, nesse bem, talvez um dos bens mais preciosos da pessoa, que é o direito de ir e vir. Ou seja, a pessoa está presa dentro de casa e a bandidagem solta em virtude de leis fracas, frouxas e lenientes. Às vezes até me pergunta, mas doutor, é a lei, é toda a lei, que a lei processual, a lei penal, não tinha que ter pena mais alta? Não. As penas, principalmente do Código Penal, com raras exceções, são penas altas. O grande problema que nós temos, um deles, é a polícia prende bastante, e o judiciário, em razão de leis processuais fracas, permissivas, o judiciário solta antes da condenação. E para cooperar mais um pouco ainda, há alguns anos o STF mudou sua jurisprudência para só permitir o início do cumprimento da pena no final do processo, que nós chamamos de trânsito em julgado do processo. O que dá, às vezes chega no final do processo, em razão do tempo aí delongado para se chegar ao final,
a pena já prescreveu, dando uma sensação de insegurança, uma sensação de descaso realmente das autoridades em relação ao crime, principalmente esse crime do colarinho branco. Outro ponto que aí a legislação precisa ser mudado, faço aqui a reflexão, deputados e senadores, a quem compete legislar nesse sentido, é a lei de execução penal. Só para ter uma ideia, o sujeito que comete um crime aí de furto, por exemplo, estelionato, quando recebe, começa num regime fechado, que normalmente são regimes abertos e semiabertos, ele cumpre aí 16% da pena para já começar a progredir. Já começa a progredir. O agente que comete um crime grave aí, por exemplo, roubo, assalto a mão armada, ele cumpre 25% da pena se for primário. Ou seja, se ele receber uma pena de 8 anos em regime fechado, ele vai cumprir 2 anos tão somente. E aí já começa a progressão de regimes. E nós sabemos, a pessoa fala, mas 2 anos é muito. Não, não são 2 anos. Porque se ele trabalhar e estudar lá, cada 3 dias de trabalho ele diminui um dia de pena. Cada 12 horas de estudo ele diminui mais um dia de pena. Ah, mas essa reeducação, a ressocialização é importante. Mas o preso, a possibilidade dele estudar e trabalhar lá dentro é um bem para ele levar, é um atributo que ele vai levar para a vida toda, é um benefício. Não devia de ser mais um benefício para reduzir a pena, já que ele está cumprindo um pequeno percentual dessa pena. Então a grande verdade, minhas amigas, meus amigos, a grande verdade é que a pena efetivamente, essa pena que o sentido de retribuição da pena pelo mal que o agente causou à sociedade em geral e uma família em particular, o sentido de prevenção, é o regime fechado, que é o regime aberto ou semiaberto. O semiaberto já tem saidinha disso, saidinha do dia tal, saidinha do dia tal, saidinha para isso, para aquilo, tem trocentas saidinhas. Chega o absurdo de um crime aí, aquela mulher que matou os pais aí junto com o namorado, ela recebeu uma saída temporária em virtude do Dia dos Pais. Isso não é nem um tapa na cara da sociedade, isso é um murro na cara da sociedade. Então, minhas amigas, meus amigos, nós precisamos, em relação a leis processuais, leis mais firmes, de sorte a manter o indivíduo, principalmente nos crimes graves, preso, principalmente após a condenação de primeira instância, ou de segunda instância, pelo menos. Nós precisamos de mudança na lei de execução penal, nós precisamos de revisão, no meu sentir, nessas saidinhas temporárias, né? De sorte que o sujeito foi condenado, ele cumpra, pelo menos nos crimes graves com violência, no mínimo 50% dessa pena em regime fechado. Então, minhas senhoras, meus senhores, até o próximo vídeo desse tema ainda. Compartilhem, comentem, acione o sininho, inscrevam-se no canal, é muito importante a inscrição no canal. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.